Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu queria falar para vocês hoje, explicar rapidinho, num vídeo bem resumido mesmo, sobre a expressão Filho do Homem. Você já parou para se perguntar quantas vezes Jesus ele usa a expressão Filho do Homem no Novo Testamento? Ele chega, se João Batista revela ele como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas Jesus mesmo aplica a expressão Filho do Homem para si mesmo. E ele aplica em vários contextos, revelando várias coisas. Mas você sabia que toda vez que Jesus aplica essa expressão Filho do Homem, ele está apontando para o livro de Daniel? Você sabia disso? O livro de Daniel é um dos profetas mais apontados por Jesus no Novo Testamento. Aliás, em Mateus 25, quando ele está falando do fim dos tempos e da grande tribulação, ele chega até a citar o profeta Daniel e fala, quem lê, entenda. O livro do profeta Daniel é um profeta muito importante para a gente ler, para a gente estudar, principalmente nós, que nós estamos vivendo mais perto do fim dos tempos, do fim do tempo, né? Essa expressão aparece no livro do profeta Daniel. Mas você tem que ter na mente algumas coisas. Quando Jesus fala o Filho do Homem, você não pode ficar preso no português. E nesse caso, nem o grego vai ser tão revelador. Porque embora o Novo Testamento ele foi escrito no grego, você tem que ter em mente que Jesus falava hebraico com os seus discípulos. Jesus não falava grego com os seus discípulos, mas falava hebraico. Poderia falar grego com os romanos. Os judeus poderiam falar grego com os romanos, porque a língua que predominava no mundo daquela época era grego, né? Roma dominava Jerusalém. Roma não tinha que aprender a falar hebraico para se comunicar com Jerusalém. Roma governava Jerusalém. Herodes, Pôncio Pilatos. Então Jerusalém que tinha que aprender a falar grego para se comunicar com Roma. Aliás, todas as nações da terra. Então, sabendo disso e sabendo também que Jesus falava em hebraico com os discípulos, você consegue entender melhor. O interessante é que no grego a palavra homem é anthropos, ou dependendo da frase, né, da gramática, fica antropo. Então anthropos é homem no grego, koiné. E, por exemplo, em inglês é man, em japonês é otoko. E aí você vai para o hebraico, você vai ver que essa língua foi projetada para revelar as coisas. É não só nessa parte do homem, mas em muitas outras coisas. Olha só que interessante. No hebraico, a palavra homem é Adam. Mas tem outras palavras em hebraico para se referir a homem. Mas nesses textos, principalmente nesses textos que eu vou citar, a palavra vai ser Adam. A gente está lendo português, né? E a gente vê que o homem se chamou Adão. E a mulher se chamou Eva. E a palavra homem, no português, é uma coisa. E a palavra Adão já seria o nome do homem. Isso não é bem assim. E quando você vai ler isso no grego também, você não consegue enxergar. Porque no grego, a palavra Adão é Adão. E a palavra homem é anthropos. Mas no hebraico, não é assim. Por exemplo, eu separei um texto aqui para a gente ler. Gênesis 5, verso 1. Olha que interessante. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão. No dia em que foram criados. Aqui em português mesmo, a gente entende que tanto Adão como Eva, eles foram chamados por Deus de Adão. Eva se chamava Adão. Foi Adão que depois da queda colocou o nome da mulher de Eva. Isso é muito revelador, principalmente quando você encaixa o hebraico. Quando você vai ler hebraico aqui, você não vai encontrar uma palavra Adão e outra palavra homem. Você vai encontrar a palavra Adão. Você está lendo em hebraico aqui, você vai encontrar. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou Adão. Aqui está escrito homem, mas no hebraico continua Adão. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. E os abençoou e chamou o seu nome Adão. No hebraico continua a palavra Adão. E qual é o sentido de se entender isso?
Vamos ler Gênesis 3. Se você sabe que a mulher se chamava Adão e o homem é Adão, os dois foram chamados por Deus de Adão, e que a palavra homem no hebraico, por exemplo, quando Jesus falou filho do homem, ele falou filho de Adão. Não falou filho de Antropos. Jesus não falou isso. Ele falou filho de Adão. Foi dessa linguagem original que Paulo entendeu que o primeiro Adão foi feito da terra, mas o segundo Adão é do céu. Ele fala que o Messias é o último Adão. E isso a gente tem que ter na mente para receber uma revelação. E uma revelação tão grande que com essa revelação você consegue fechar a boca de qualquer judeu incrédulo, usando somente o que eles usam, a lei, os salmos e os profetas. Você nem precisa ir no Novo Testamento. Somente com a lei, com o salmo e com os profetas, você prova que Jesus é o Messias de Israel e consegue entender muitas coisas que as pessoas não entendem. Quando nós vamos ler esse texto aqui, nós vamos ler com muito mais revelação. Quer ver? Então o Senhor, aqui o Senhor também está escrito Yahweh. YHWH. Na nossa versão está escrito o Senhor, mas não é Adonai. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher. Lembra que quando Deus está falando entre ti e a mulher, lembra que essa mulher se chama Adão. E entre a tua semente e a sua semente. A semente da mulher, olha só, a semente da mulher. O que é semente? Né? Semente, descendência, filho, é a mesma coisa. E isso vem da palavra zerá. Em hebraico, é esperma. Bom, isso, né, teria que estar verificando no hebraico. Mas tenha na mente isso. Semente, descendência, filho, é a mesma coisa. Olha o verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, filho. A semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui você vê que tem uma promessa da semente da mulher. Lembra que mulher é Adão. A mulher foi chamada Adão. E semente é filho. Então aqui você vê filho de Adão, que é homem, que vai aparecer posteriormente como filho do homem. Filho do homem, no hebraico, é filho de Adão. E filho é semente. Entende? E a mulher, por si só, ela não pode gerar semente. Então, ainda que falamos Eva, né, que foi o nome que Adão colocou nela, ainda que falamos Eva, semente de Eva, da mulher, você tem que ter na mente que essa semente de Eva, ela não produz sozinha, ela precisa de Adão. Então é a semente de Adão. Mas como Deus aqui ele vai revelar muito mais coisas em Apocalipse, então foi falado dessa maneira também, né, que a revelação é muito grande, né? São 2 blocos de revelações tremendas. Quando chega Apocalipse, a revelação amplia. Mas aqui você vai encontrar a semente da mulher, que se chama Adão. O nome da mulher é Adão. E a mulher não gera semente por si só. Ela precisa do homem. Então é a semente do homem, né? Lembra? Mulher, Adão. E semente é filho. Então aqui você vê filho do homem. Uma promessa que o filho do homem esmagaria a cabeça da serpente. Agora eu pergunto, qual é o propósito de se entender isso? Vamos em Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 7, no tempo de Belsazar, se eu não me engano aqui diz, no primeiro verso diz, no primeiro ano de Belsazar. Belsazar é filho de Nabucodonosor. Então no primeiro ano de Belsazar, Daniel teve um sonho. E você sabe que esse sonho que fala dos 4 reinos, né? Daniel sonhou com um leão
que tinha asas de águia e tem os detalhes, né? Sonhou depois com um urso, com um leopardo de 4 asas e com uma besta terrível, 4 animais. Esses 4 animais, eles se levantaram do mar. Bom, tem muitos detalhes aí, mas o que a gente sabe comparando com Jeremias e comparando também com o sonho de Nabucodonosor em Daniel 2, a gente sabe que é os 4 reinos, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E isso dá para se saber aqui mesmo na palavra, não somente na história. A história confirma, mas a palavra é mais confiável. Então, depois que Daniel sonhou, ele diz no verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Olha só que interessante. Quem é esse ancião de dias? No verso 9, ele explica como é que é esse ancião de dias. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os seus cabelos à cabeça como a pura lã, e o seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aí no verso 13, ele vai falar que viu nas nuvens do céu um como filho do homem. Sabe o que significa isso? Um como filho do homem? Filho é semente, descendente, mesma coisa. E homem aqui é Adão. Daniel falou, eu vi um como a semente de Adão. Lembra que a mulher se chamava Adão? E a mulher, ainda que posteriormente sendo chamada de Eva, para ela gerar uma semente, veio de Adão, do homem. E ela ainda tem o mesmo nome. Então Daniel viu um como a semente da mulher. Agora, você tem que prestar atenção, além de ter conhecimento dessas palavras hebraicas, você tem que prestar atenção no contexto que circula essas coisas. Porque olha só a explicação do sonho. Medita nessas coisas. Olha só a explicação que foi dada a Daniel do sonho que ele teve. Verso 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Olha só como a explicação vai chegar para Daniel. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. E você vê que Daniel viu eles se levantando do mar. E o mar, o que é mar? Povos, línguas e nações. E aqui fala se levantou da terra. Verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. Vê a explicação do sonho? Já explicou. Os 4 animais são 4 reinos que dominarão o mundo, mas os santos do Altíssimo vai receber o reino. E é um reino eterno. Verso 19. Já foi explicado para Daniel. E no verso 19 ele diz, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Daniel desejou conhecer o 4º animal. Isso interessou ele, porque ele não sabia, então interessou. Que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e de outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Aqui é tanta revelação que tem aqui, que eu vou fazer por partes. Depois vocês vão ver esse ancião de dias. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte. Daniel sonhou com 4 animais, foi revelado, foi explicado para ele o que são os 4 animais, e ele ainda teve desejo de conhecer mais profundamente sobre o quarto. Agora, a gente tem que se fazer mais perguntas. Por exemplo,
Por que não foi explicado para Daniel quem que era aquele que vinha nas nuvens? Por que não foi explicado? Olha, no verso 14, foi dado domínio para esse que vinha nas nuvens, esse filho do homem, filho de Adão. Glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio do filho do homem é domínio eterno, que não passará e o reino jamais será destruído. Daniel, você vê que não teve explicação para Daniel sobre isso daqui. O que foi falado foi só isso daqui, que ele recebeu todas essas coisas. Mas não foi falado, Daniel, aquele que estava nas nuvens, é o filho do homem. Não foi falado isso para Daniel. Foi falado sobre os 4 animais. E Daniel teve desejo de conhecer mais profundamente sobre a quarta besta. Se fosse eu ou você, nós não iríamos querer conhecer mais profundamente sobre esse homem tão glorioso? O que acontece aqui é que Daniel já conseguiu detectar. Ele olhou, na visão que ele estava tendo, ele olhou e falou, esse é semelhante ao filho de Adão. Daniel se lembrou de Gênesis. Não foi o anjo que falou, Daniel, esse é o filho do homem. Não foi explicado isso para Daniel, porque ele detectou quem que era aquele. Esse é semelhante à semente da mulher, Adão. Lembra que a mulher, ainda que se chamando Eva, não pode gerar semente sozinha. Então, quando Deus fala, a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, a semente da mulher vem do homem. E os dois se chamam Adão. Aí você vê a semente de Adão, filho do homem. E Daniel viu, foi dado para esse que tinha forma humana, foi dado para ele reino. Vamos em ordem, domínio, glória, reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quando foi falado isso para Daniel, e ele viu que todos esses reinos, porque são 4 animais que representariam 4 reinos que governariam o mundo. Mas todas essas coisas iriam estar debaixo dos pés daquele que estava nas nuvens. Então Daniel olhou e falou, esse é como o filho de Adão, como a semente da mulher. Ou seja, Daniel detectou, como se Daniel tivesse pensado, só pode ser esse que vai esmagar a cabeça da serpente. Porque Daniel sabia que todos esses reinos que governariam o mundo, eles não eram reinos submissos a Deus. Quem estava por detrás desses reinos? Daniel sabia que lá em Gênesis não era uma cobra falante, uma serpente falante. Daniel não é bobo, ele conhecia Satanás. Lá Daniel viu em Gênesis que foi prometido que a semente da mulher, Adão, você vê então que é o filho do homem, esmagaria a cabeça da serpente. Daniel falou, só pode ser esse. Será que vai ter um outro com tanta glória, com tanta honra assim? E Daniel sabia que era o Messias. E qual foi o contexto em que apareceu? Você vê que Daniel vê em seguida, os eventos. O leão, o urso, o leopardo e a besta terrível, que são os 4 reinos que vieram em cronologia: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E justo no período do 4º reino que Daniel viu, que teve essa visão do filho do homem, semente de Adão, semente da mulher, se ascendendo aos céus. Por que eu digo ascendendo aos céus? Porque o fizeram chegar ao ancião de dias. Quem é esse ancião de dias, senão Deus, o Altíssimo? Você sabe o que está acontecendo aqui? Daniel está sonhando com a ressurreição de Cristo. Mais ou menos 500 anos antes de Jesus vir se tornar semente de Adão, nascer como homem. Mais ou menos 500 anos antes, Daniel já sonhou com a sua ressurreição. Lembra quando Jesus ressuscitou? O que ele falou para os discípulos? Isso só está relatado no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 28, verso 18. Jesus já ressuscitou. E olha o que ele disse. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo... Quem é que vai falar isso?
o Filho do Homem. Lembra? Semente de Adão. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Aí ele fala que vai estar com eles até a consumação dos séculos. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Lembra? Aquele filho do homem, Daniel disse, ele recebeu honra, glória, poder e reino, para que todos os povos de todas as línguas, todas as nações o servissem. O seu reino é um reino eterno. O Filho do Homem aqui ressuscitou e está prestes a ascender aos céus numa nuvem diante deles. E aí o que acontece? Ele fala, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ó, Jesus apontando para o livro de Daniel. E é interessante quando você faz a soma dos evangelhos, porque aqui não vai falar que ele foi elevado nas nuvens. Mas quando você vai em Marcos, olha que interessante. 6 verso 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aqui, Marcos, ele já está com o Salmo 110 na cabeça. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. E ele disse, e foi a destra de Deus. A destra de quem? Você não vê lá no livro de Daniel o filho do homem, filho de Adão, semente de Adão, da mulher, indo nas nuvens até o ancião de dias? Ele está indo da terra para o céu. Isso é Marcos que relatou. Você vê que Mateus, ele relatou a parte que Jesus disse, todo o poder me é dado no céu e na terra. E ele estava prestes a ascender nas nuvens. Marcos não relatou isso, mas ele relatou que Jesus se assentou à destra de Deus. Ou seja, Marcos ele já pulou essa parte da ascensão. Mateus já não falou a parte da ascensão, mas relatou algo chave. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora, quando você vai em Lucas, olha o quadro que ele vai colocar. Lucas, último capítulo, verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora, até Betânia. E levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Lucas está mostrando a elevação dele ao céu. E adorando-os eles, né, eles adorando ao Filho do Homem, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Vê? Agora monta o quadro todo. Mateus relatou que quando o Filho do Homem ressuscitou, ele diz, todo o poder me é dado no céu e na terra, conectando com Daniel. Porque lá em Daniel você vai ver que o Filho do Homem, que estava indo até o ancião de dias, a semente de Adão, ele recebeu todo o poder no céu e na terra, né? E o Filho do Homem, em Mateus, Jesus estava prestes a ascender aos céus. Mateus relatou essa parte, mas não falou da ascensão e nem que se assentou à destra de Deus. Marcos, ele não falou essa palavra-chave de Mateus, né? Todo o poder me é dado no céu e na terra. E também não falou do momento da ascensão, mas falou e se assentou à destra de Deus. Já buscou o Salmo 110. Agora Lucas, ele já colocou a parte do meio, né? Lucas não relatou todo o poder me é dado no céu e na terra, não relatou que se assentou à destra de Deus, mas relatou, ele foi e ascendeu aos céus. Agora junta os 3 evangelhos, o quadro, olha que como Deus trabalha, como isso é maravilhoso, o quadro completo é esse. Jesus fala, o Filho do Homem ressuscitou, estava prestes a ascender aos céus, e fala, todo o poder me é dado no céu e na terra, Mateus. Aí vem Lucas e diz, tendo falado isso, e claro, mais coisas que ele não relatou, porque foi relatado por outros, ascendeu aos céus, diante deles. Ascendeu aos céus. Mas só que Lucas relatou só isso. Aí vem Marcos e diz, e se assentou à destra de Deus. Você vê que os 3... a montagem dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você tem o Salmo 110 com Daniel 7 completo. E Lucas futuramente escreveu Atos 1.
E olha o que ele relatou em Atos 1. Atos 1, verso 7. O mesmo Lucas, olha o que ele escreveu. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Agora olha a revelação. E a nuvem os encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram que Jesus, do mesmo jeito que subiu, vai voltar. Então você vê que eles estavam olhando para o céu, enquanto veio uma nuvem e estava elevando a Jesus. Sabe quem que era Jesus? O Filho do Homem. Essa nuvem foi subindo o Messias, foi subindo até que chegou um ponto que eles não puderam ver mais. Porque ocultou dos olhos dele. Estava indo se assentar à destra de Deus. Mas se você quiser saber a continuação disso, 500 anos antes, mais ou menos, 500 anos antes, no sonho de Daniel, eles poderiam ver a continuação. É o Filho do Homem. Que no tempo do Império Romano apareceu essa visão, que é a besta terrível, e ele viu o Filho do Homem, lembra? A semente de Adão, a semente de Eva. E estava indo até o ancião de dias. Para quê? O que estava fazendo até o ancião de dias? No Salmo 110, você vê o Messias se assentando à direita de Deus. Você junta Daniel 7 com o Salmo 110. Qual é o judeu que vai poder correr disso? Eu vou fazer um vídeo mais para frente explicando essas mesmas coisas que eu estou falando, mas não usando o Novo Testamento. E você vai ver como você consegue provar que Jesus é o Messias de Israel. Não tem um Messias que vai vir no futuro. Que Jesus, que o Messias se fez homem e se fez semente de Adão, e é ele que vai pisar a cabeça da serpente. Foi Daniel que conectou isso, ninguém falou para Daniel isso. Então, sabendo dessas coisas, toda vez que você vê Jesus apontando para si mesmo como o Filho do Homem, ele está apontando para o livro de Daniel. E você meditando no livro de Daniel, com esse toque original, conhecendo as palavras e meditando, você vai ver que Daniel conectou aquele filho de Adão como aquela semente da mulher. Lembra? Filho do homem, filho de Adão e semente da mulher é a mesma coisa. Quando Daniel falou, vejo nas nuvens um como filho do homem, ele não falou assim, filho do homem. Ele falou semente de Adão. Homem é Adão. No grego, que uma palavra é anthropos, e a outra é Adão. No português, que uma palavra é homem e a outra é Adão. No hebraico, não. Então, filho é uma semente, uma descendência. Então ele falou, vejo um como a semente de Eva. Eva, porque foi chamada, a mulher foi chamada Eva. Mas Eva não pode dar semente sozinha, ela precisa do homem. Então é a semente do homem. E ainda para melhorar as coisas, os dois se chamam Adão. Então é o filho do homem, filho de Adão. É aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Então você vê o tanto que Daniel meditava no livro da lei. Porque ele se lembrou de Gênesis. Ele conseguiu conectar essas coisas. E Jesus, quando ele vem em Jerusalém, ele vem se revelando como aquele de Daniel, que vai pisar a cabeça da serpente. E isso se torna mais interessante quando você não usa o Novo Testamento. Quando você só usa a lei, o Salmo e os profetas, porque aí você consegue provar que o Messias haveria de se fazer carne, de se tornar uma semente de Adão. Um nascido do homem. Você vê que não fala, Daniel não disse, eu vejo nas nuvens um que parecia um homem. Ele não está falando isso, um que parecia um homem. Se ele olhasse para as nuvens e não reconhecesse quem era, mas que parecia um homem, ele iria falar, eu vejo nas nuvens um que parece um homem. Não falou um homem, falou o filho do homem. O filho do homem. Não falou o filho dos homens e nem os filhos do homem. Falou o filho singular, uma semente do homem, Adão. Conectou diretamente com a semente da mulher, que é Adão, e que precisa do homem para gerar o feto.
Então essa é a prova que Daniel entendeu quem que era aquele que estava nas nuvens. Por isso que não houve explicação. Só falou, foi dado reino, poder, domínio, glória, todas as nações o servirão. O Daniel falou, pronto, esse é aquele lá de Gênesis, é a semente de Adão. Porque você vê que esse que estava ascendendo aos céus foi posto tudo debaixo dos pés dele, porque ele estaria dominando sobre todos os reinos da terra. Mas você vê que esses reinos eram inimigos de Deus. Mas tudo ia ser posto debaixo dos pés dele. E ele estava indo aonde? Se assentar. Não fala se assentar em Daniel 7, né? Fala estava indo até o ancião de dias, mas esse ancião de dias estava no trono. E você vê como a semente de Adão indo até o ancião de dias. E no Salmo 110 vai ter a continuação. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, olha só que quadro maravilhoso que nós temos isso. E quando nós olhamos para os evangelhos, fazendo a soma total das coisas. Eu vou fazer mais para frente um vídeo, como eu prometi, falando mais a respeito disso, porque tem muito mais que se falar. Sabe por que tem muito mais que se falar? Porque lá em Apocalipse 1, você vai ver Jesus se apresentando como sendo o ancião de dias. Sendo que lá em Daniel, você vê o filho de Adão, que é o Messias, indo até o ancião de dias, que é o Pai. Mas em Apocalipse 1, ele se apresenta com toda a autoridade e poder. Olhos como chama de fogo, cabelo branco como a neve. Se apresenta ainda como sumo sacerdote, com um cinturão de ouro no peito. Isso é muito interessante. E por isso que eu falo, tem mais para se falar, tem muito mais para se falar. Quando você vai em Daniel 7, a revelação ela dobra. Né? Não é só isso, ela dobra. E quando você vai em Apocalipse 12, aí fica muito, muito profunda a palavra. Por enquanto eu vou deixar aqui, né, para você meditar e pensar um pouquinho. Pensa na palavra homem, Adão, pode verificar isso se quiser. E você vai ver que todas essas coisas confirmam. E o que fica de ensino para a gente era como Daniel, um homem muito amado, meditava na lei de Deus, na lei e nos profetas. Daniel mesmo estudava as palavras de Jeremias. Então, vamos ser como Daniel. Ele foi orar a Deus, orava sempre, né? Era homem de jejum, mas ele tinha a lei na mente. Ele tinha a lei de Deus na mente. Daniel sempre interessado nas coisas de Deus, não somente em ficar orando, tinha a lei na mente. Ele não ficava só estudando a Torá, ele orava, buscava a Deus. Então vamos ser como Daniel. Deus é o nosso juiz. Amém? Deus te abençoe.